Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, e essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo especial Análise de Dados. Como prometido na aula passada, hoje a gente vai discutir um pouquinho das ferramentas de visualização, que são uma parte muito importante na análise de dados, e para a qual a gente tem muitas ferramentas interessantes e com muitas aplicações na visualização de dados para Python. Então a gente vai discutir a relação do pacote Pandas, que é aquele pacote que a gente estava vendo de data frames, de estruturas de dados que substituem as planilhas, pacotes que se relacionam, né, que conversam bem com Pandas. Então tem plots simples no Python e plots do pacote Seaborn, que entendem bem os data frames. Vamos ver plotagem de contagens, de espalhamento bidimensional, plotagem em linha, plotagem de barras. E vamos dar uma olhadinha também nessas ferramentas um pouco mais novas, que são os plots interativos com o pacote Plotly, que já sai direto em HTML. Então vamos para o nosso código e para o nosso terminal. Como sempre, a gente começa um código chamando os módulos que vão ser usados. A gente vai usar aqui o Pandas. Quem não se lembra, dê uma olhada de novo na aula passada. O pacote NumPy, que é um pacote de ferramentas numéricas para Python. O Pandas vai virar PD, o NumPy vai virar NP. Vamos carregar o pacote básico de plotagem, que é o matplotlib.pyplot como PLT. E o Seaborn como SNS, que que na verdade é uma série de funções com formatação mais avançada, uma pré-formatação mais bonita, usando o PyPlot como base. Vamos baixar também o Plotly Express, que esse pacote aqui são os plots interativos em HTML. O Express faz a função do Seaborn, coisas prontas, que com poucos comandos já ficam com uma cara boa. Vamos chamar ela como PX. Esses são os que a gente vai importar. Se algum desses, quando você for rodar, você recebeu o aviso que o módulo não existe, você vai lá na sua linha de comando e com pip3 install, pip3 espaço install com 2 L's, espaço o nome do módulo que você não tem, você passa a ter. Baixa o módulo e consegue. Então, lembrando aqui um comentário, né, um hashtag, então isso aqui não é interpretado pelo código. E a gente vai começar esse código, que no terminal eu mudei para o diretório em que tem o meu arquivo, primeiro para o diretório do curso e depois especificamente para o diretório do arquivo. E agora a gente pode escrever Python 3 e o nome do programa que ele roda. Inicialmente a gente vai gerar um conjunto de dados. Dessa vez, em vez de pegar um dado pronto que vocês baixam lá do repositório que eu disponibilizo aqui embaixo no comentário, vocês vão escrever essas linhas de comando aqui e gerar o seu próprio dado. Vai ser diferente do meu, porque a gente vai usar um comando random. Então, a variável independente, que é o nosso x, é 100 vezes o np.random.rand, o pacote random, que está dentro do NumPy. Então já veio, que é np. Tem várias funções lá de geração aleatória. E o rand é a base que ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 1. Eu quero 100 desses. E vou multiplicar por 100. Como por padrão ele tem 2 casas decimais, o que ele gera aqui, então a gente vai ter números na variável independente, que é o x, números entre 0 e 100. A variável dependente é metade, 0,5 vezes a dependente, mais um ruído. E o que é esse ruído? 15 vezes uma outra geração de número aleatório sem números. Então aqui tem 100 números, no indep aqui tem 100 números, a soma vai acontecer. E esse aqui é 100 vezes, esse aqui é 15 vezes. Então o ruído é de 15% no máximo, né? Porque é um número aleatório. Só quando o aleatório for 1, esse aqui vai ser 15. Então a gente gerou uma variável dependente e uma independente aleatórias.
e vamos carregar ela como um data frame. Então o dado vai ter uma coluna que é a medida 1, que é a variável independente, e a medida 2 é a variável dependente. Entre chaves. Isso aqui é um string, entre aspas, 2 pontos, esse vetor. Outro string recebe esse vetor, e a gente depois usa o pd.dataframe, que é uma função do pandas, para transformar esse data aqui num data frame. Imprime o data frame. Vamos então aprender outra coisa agora. Todo o resto do código aqui está comentado. Como é que você comenta mais de uma linha? Para comentar uma linha, você usa o hashtag. Para comentar muitas, você faz um bloco, 3 aspas simples, fecha com outras 3 aspas simples. Aqui tem outra coisa comentada, 3 aspas simples, 3 aspas simples lá no fim. Nada disso vai ser interpretado. Mas não vai ser interpretado, mas diferente desse hashtag aqui, que pode ser qualquer coisa, isso tem que obedecer à estrutura do Python. Então, se tiver um indentamento errado, alguma coisa, ele vai avisar. Tá bom, vamos imprimir esse DF e ver como é que ele ficou. Então, Python 3, aula 1C, com um tab ao completo, porque só tem um arquivo dentro dessa pasta que começa com aula 1C. Mando rodar. A primeira vez ele demora um pouco porque carrega os módulos. E ele imprimiu. Então você tem um data frame, coluna medida 1, coluna medida 2, os dados entre 0 e 100. E o seu certamente vai ficar diferente do meu. Se eu rodar de novo vai ficar diferente, porque a gente está usando um sorteio aleatório para gerar cada dado. Note aqui, o primeiro era 70, 38, agora é 20, 21. Obedecendo aquela regra, mas é outro dado. Então nós temos esse dado para começar a brincar com nossos plots. O que é a estrutura básica de um plot? Então vamos agora usar o primeiro comando de plotagem. Você vai usar o pacote matplotlib.pyplot aqui como plt, plt.figure. Criei uma figura. E aí entre esses parênteses aqui, você pode pôr um número, a figura 1, figura 2, ou pode dar um nome. Pode colocar outros parâmetros também. Você poderia dizer aqui size igual a largura, vírgula, altura, em centímetros. Lógico que isso vai ser calibrado para sua tela. E aí um segundo comando é o que eu vou plotar dentro dessa figura. E o que eu vou plotar? Eu quero um scatter plot, que é um plot de uma variável contra a outra com pontos, do pacote Seaborn, SNS, que eu carreguei lá em cima. Então você escreve SNS scatter plot, entre parênteses, a medida 1, a medida 2. O que é a medida 1? É a coluna medida 1 do dataframe, df.medida1, df.medida2. E para ela aparecer na tela, você precisa do plt.show, parênteses, parênteses. Vamos ver o que acontece. Deu erro? Ah, é fig size, não é size. Desculpem. Plotou. O nome é scatter1, aparece aqui no topo da janela. E a gente tem esse plot com todos aqueles pontos que a gente gerou, 100 pontos. A medida 1 gerou esses pontos, a medida 2 gerou esses outros. O coeficiente angular, esse meio que eu mandei, um vezes o outro. Se eu não tivesse somado esse erro, ia dar tudo na mesma reta. Todos esses pontos, e ele escolheu um default aí. Ele já pôs medida 1, medida 2 aqui, não tem título, não tem nada. Esse plot aqui não é uma figura. Quando você exportar, ele vai ser uma figura do jeito que você deixou ela aqui. Se eu ampliar aqui, ó, estica, contrai. E a hora que eu salvar, posso salvar em vários formatos. Gosto de salvar em PNG. Ele vai salvar do jeito que eu fiz aqui. Você pode dar um zoom. Só quero essa região. Você salva isso aqui.
Você pode pôr um título, você pode pôr lá no comando ou pode pôr aqui também. Regular as bordas. Mexer em coisas no gráfico. Colocar um título só agora. Título. Mexer nas escalas. O X linear passa para log. Não passa para log. Aplica. Dá OK. Mudou. Ficou a escala log no X e não no Y. Com o título. Volta tudo para o normal. A escala não voltou. Vai na marra. Normalmente a gente faz isso dentro do código. Mas você pode, para testar, observar o dado, gerar aqui e salvar depois. Você pode salvar por dentro do código também. Então isso aqui é o básico, é um plot do Seaborn, que você gera uma figura com ele. E tem várias outras coisas que você pode mexer que você não mexe por aqui. Você escreve lá no código. Que coisas são essas? Bom, como tudo no Python, basta dar um Google que você descobre. Seaborn Scatterplot, eu dei um Enter. Apareceu isso aqui. Vamos lá. É a documentação básica do pacote Seaborn no Scatterplot. E ele vai dizer, abre parênteses, fecha parênteses, tudo que pode ter. Qual que é a estrutura disso aqui? Que é importante para qualquer função, não só as de plotagem, né? Não só do Seaborn, tudo que você der no Google, você vai chegar numa página de documentação como essa. Você precisa do X e precisa do Y. E quando ele diz igual a none, significa que se você não puser nada, fica sem nada. Em outros, se você não puser nada, já vai ter um default com alguma coisa. Por exemplo, o CI, como default, é 95, que é um intervalo de confiança, confidence interval, de 95%. Então, se você não puser nada, ele usa 95%. Mas aqui, X e Y, a gente só deu esses dois fatores. A gente podia mexer no estilo, mexer no tamanho dos pontos plotados, mexer na cor deles, mexer na paleta. E esse hue a gente vai ver o que é daqui a pouco. E tá em toda a descrição do que é cada coisa aqui embaixo. E tem exemplos de uso. O que você tem que importar para ele rodar, um exemplo de código e como plotar, e vários tweaks, coisas que você pode mexer e como que fica o código para fazer cada coisa. Então a gente não precisa ter muitas aulas sobre como mexer nos plots, porque vocês podem ir aí no seu Google e aprender a fazer. E essa que é a ideia, né? Todo mundo que usa Python vai muito na pesquisa, quando dá errado, dá um bug, vai procurar, vai descobrir, vai aprender. A aula de hoje tem como objetivo só mostrar algumas coisas que existem, alguns plots básicos que existem para você ter ideia de usá-los quando precisar e saber fazer. Então, voltando para o nosso código e o nosso terminal, a gente fez o primeiro plot. Note que quando a gente rodava e não tinha nada plotado, já voltava para o prompt para você digitar de novo o comando. Aqui não aconteceu isso, porque tem um plot aberto. Eu preciso fechar ele. Eu poderia fechar ele indo até ele e fechando a janela. Se eu fechar aqui, o prompt volta. No Linux, se você tiver muitas janelas, fica ruim de fazer isso. No Linux, você pode dar só um Ctrl+C e ele já faz isso. Eu sei que o Ctrl+C tem outras utilidades em outros programas, né? Mas no terminal, o Ctrl+C é fechar todas as janelas que já existiam e voltar para o prompt para começar de novo. Então tá bom. Lembra que tem que ter o plt.show, senão ele não faz, né? Vamos comentar esse bloco aqui para não ficar plotando sempre essa mesma figura de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Descomentar aqui para a gente ir para a próxima coisa. Vamos criar dados para um line plot agora, não para um scatter. E vamos até esses subplots. 1, 2, 3. Ficou rosa porque tem outra série de 3 lá no fim, fechando. E já tem um plt.show aqui no fim, que é o normal, é o comum de se fazer, pôr um plt.show lá no fim, não um depois de cada figura, né? Se você quer rodar sem plotar, você só comenta ele aqui, roda sem plotar. E salva, né? Toda vez que você mexe, você tem que salvar, porque o terminal vai acessar o último salvo. Então vamos criar dados para um line plot. O que a gente fez aqui? Usou outro comando, do NumPy, np, linspace, o que significa?
que eu vou criar dados linearmente espaçados de 0 a 100, 50 dados. E o y é 3 vezes o x vezes elevado a meio. 3 vezes a raiz de x. E aí a gente vai plotar uma figura. Um PLT figure, o título da line plot, você podia pôr qualquer coisa aqui, podia chamar do seu time de preferência, podia pôr um número. E aí, em vez de ser o SNS scatterplot, é um SNS line plot. X, Y, o marcador eu quero uma bolinha, e a cor, tanto do marcador quanto da linha que ele vai gerar, eu quero Firebrick. Então, não são só cores básicas, né? Não são só vermelho, azul, verde. Tem uma coleção grande de cores que você pode pesquisar aqui, ó. Por exemplo, vamos dar um Google. Então, a gente quer PLT, né? Que é o Matplotlib. Se eu puser SNS, vai dar na mesma. Named Colors. Cores chamadas pelo nome. E você tem uma lista aqui. Tem outras formas de chamar, você pode chamar por RGB, tem outro tipo de código para chamar, mas você tem essa lista de cores. Cores básicas você chama com uma letra só, blue, green, red. Cores com tab, cores desse sistema CSS com muitos nomes. Foi isso que a gente usou esse Firebrick aqui, ó. Muitas cores legais. Mas você pode também mexer nelas, usar uma cor normal e mexer no alpha, que é a transparência, ele plota coisas transparentes. E se for só ela contra um fundo branco, você está puxando ela para um tom pastel. Mas normalmente, assim, a paleta de cores aqui é boa o bastante para você poder escolher uma. Você pode chamar elas pelo nome, você começa a se acostumar com esses nomes. Se você quiser usar outras, você também pode. Então vamos lá. Voltando. Eu vou descer isso aqui porque o meu plano original era deixar em branco isso aqui para poder pôr esses em cima. E a gente vai fazer esse primeiro line plot aqui, que é só o x e o y que a gente girou aqui, que tem uma correlação sem erro, sem espalhamento. E tem um título, line plot simples. Outro título, exemplo de line plot, não, um título só. E aqui a gente tem outro comando, o PLT, que é o pyplot, savefig. E aí, de novo, entre aspas, o nome da figura e a extensão. Então, cada vez que eu rodar aqui, ele vai gerar a figura lá no diretório base onde está o programa, uma figura PNG com esse padrão da figura que eu quis. Essa figura aqui. Se eu mexer no tamanho dela aqui, na resolução, no que eu quiser, aqui ela já sai lá direto. Isso é bem útil quando você quer gerar muitas figuras, quando você não está preocupado em mexer na figura depois que você gera, você já sabe o que quer, você vai usar outro dado e gerar a mesma figura, então ele já vai lá direto. É claro que ele salva por cima, né? Cada vez ele vai gerar uma figura com o mesmo nome, vai salvar por cima e vai estar lá no diretório. A gente já vai ver isso como isso acontece. Então vamos comentar isso aqui que está embaixo. Descomentar aqui para comentar o bloco inteiro. E vamos rodar isso. Rodou esse cara aqui. E o que ele é? É um line plot simples. É aquela relação entre o x que eu gerei e o y que eu gerei. Não pus nomes nos eixos, poderia ter posto. Posso pôr agora, se eu quiser, o label de um eixo, o label do outro, mas eu posso pôr lá também. Então, x inventado, y hipotético. Aplica, ele passou a ter nome nos eixos. E assim vai, você mexe no que quiser. Isso aqui, quando rodou a primeira vez, não com isso que eu escrevi, para ter isso que eu escrevi eu vou ter que salvar, ele apareceu no diretório. Então, se a gente entrar no diretório, curso análise de dados, aula 1, vai ter uma figura lá que chama lineplot simples em algum lugar. Lineplot.png, vou abrir. E isso é uma figura. Diferente do plot, que é, em certa medida, interativo, eu posso esticar
Posso dar zoom, posso mudar os eixos. Isso aqui não, isso aqui é um PNG fechado, que já está lá gravado. Vamos fechar. Você vê, dessa vez eu não dei o Ctrl C, só fechando essa única figura ele voltou para o terminal. E você poderia mexer em muitas coisas aqui, dar nome nos eixos e tal, né? Tudo bem. Agora vamos criar subplots. Então vamos descomentar aqui. Vocês vão ver uma vantagem do Python em relação ao que você poderia fazer numa planilha, que na planilha você não ia conseguir fazer isso aqui, pelo menos não de uma forma que eu conheça. Criamos uma figura e eixos. Então eu tenho 4 eixos e uma estrutura de parênteses maior, uma hierarquia menor, então 2 eixos numa linha, vírgula, outros 2 em outra linha. Vai ser um PLT, em vez de plot, é um subplot, com 2 linhas e 2 colunas. O tamanho da figura é 10×7 e eles compartilham os eixos. Então, cada subfigura não vai ter eixos próprios, vai ter eixos só lá embaixo e no lado esquerdo, e elas compartilham os eixos. E o que eu vou plotar? O SNS, o Seaborn Scatter Plot da medida 1 com a medida 2, no eixo 1, que eu defini aqui como sendo a posição 0, 0. Né? Linha 0, coluna 0. E eu já aproveito para um ponto e digo, o título dele vai ser Scatter 1. Eu poderia quebrar aqui e escrever embaixo eixo 1, AX1 e ponto set title, ia dar na mesma. No eixo 2, que já está definido lá onde vai ser do lado desse, eu quero um plot de regressão do 1 com 2. Então, além dele plotar os pontos, ele vai pôr uma linha de regressão calculada com mínimos quadrados. Vai ter uma aula específica que a gente vai entender como isso funciona e as utilidades, que a gente só está vendo visualizações. No eixo 3, que é na linha de baixo na esquerda, eu quero um line plot do x e do y, que a gente criou ali em cima, com marcador 0. Mas vocês vejam, eu estou carregando medida 1, medida 2. Será que ele está sendo gerado? Não está mais, né? Eu preciso descomentar isso aqui, ó. Senão, não vai ter medida 1, medida 2 para plotar aqui embaixo. E outro line plot no 4. Esse aqui sem título. E não defini o marcador. Vamos ver com que cara ele fica. Aí eu defini o título depois. Esse aqui é o eixo 4, então eixo 4.setTitle. E aqui. Ah, mas o eixo 4 eu quero mais uma coisa nele. Eu quero um FillBetween, que é outra função que vai pintar tudo embaixo da curva, com a cor Olive Drab e 20% só de... Quer dizer, ele é 80% transparente. Vamos ver o que acontece. Lembrando que tem um plt.plot lá no fim do código. Senão ele não aparece. Então o scatter 1 que a gente gerou antes está aqui. Ah, porque tem um plt.plot logo depois dele, ele interrompeu. Quando eu fechei, apareceu os demais. Aquele line plot que a gente tinha gerado. E essa figura, que como eu não dei nome nela, ela virou figura 2, que tem múltiplos plots. Só que é uma vantagem muito grande, gente. Assim, você pode achar difícil escrever esse código, mas tem algumas coisas que já estão prontas para coisas importantes. Por exemplo, a gente vai ver numa aula mais para frente, umas belas plots de matrizes de covariância, de correlação. Coisas bem... plots que você vê bonito em algum lugar e já tem o código pronto, você pode usar igual. E se você ficar craque e mexer nisso, dá uma flexibilidade muito grande para você fazer suas coisas, sem ter que ir lá num programa de desenho e ficar montando, né? Claro que você pode fazer isso também se quiser, pegar o PNG, recortar, mudar, mexer. Você pode exportar um SVG daqui também, que é um arquivo vetorial editável. Eu não recomendo que você exporte SVG quando você tem muitos pontos e um computador fraco, porque ele vai tratar cada ponto como um objeto vetorial e aí vai te dar um trabalho danado com a sua placa de vídeo e com a sua memória. Então isso aqui é uma coisa interessante, você vê, ele compartilhou os eixos, esse eixo está aqui, aqui não tem, assume que é o mesmo, né? E alguns deles têm nome nos eixos, outros não, depende do que você definiu lá. Não tem título em cima, você poderia pôr.
E assim vai. Então é outra utilidade saber que existem os subplots. Vamos fechar tudo e voltar a mostrar outras coisas. Eu não sei se a gente usa de novo esses dados. Vamos ver. Não, agora a gente vai criar dados por um bar plot. Então a gente pode comentar tudo isso aqui até aqui. Descomentar isso. Então ele vai rodar, aquilo ele não roda, ele vai rodar esse trecho até aqui eu quero. Vamos criar dados para um bar plot. O que é isso? A gente vai tratar com uma variável categórica e a outra é discreta ou contínua. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem um data frame, que é o data, que a primeira coluna são classes, AA, BB, E, Z, J, K. Esses dados aqui poderiam ser contagens, por exemplo, ou alguma outra coisa. A medida aqui é discreta, mas podia ser contínua. Não precisariam ser inteiros, poderiam ser, por exemplo, float, né? E tipo, que é outra variável categórica. Outra coisa útil. Criou o data frame, o Seaborn conversa bem com o data frame, então a gente vai gerar a figura 3 e dizer, esse meu novo data frame, o DFB, a coluna classes dele, dfb.classes, é o eixo X do bar plot, são as variáveis categóricas. No eixo Y eu quero os dados, que é uma variável agora contínua. Escolhi a paleta de cores, a gente já vai ver como é que é isso, essa CubeHelix, e inverti a ordem dela. Pus um título. Eu poderia pôr o título embaixo, AX igual a x.setTitle, mas eu já emendei tudo. Você poderia usar outras paletas e depois a gente vai ver o que mais a gente faz. Ele vai salvar a figura e tem um plt.show lá embaixo, eu não preciso desse aqui. Vamos rodar. Fez o meu bar plot. O que ele está mostrando? Ele está mostrando que a variável categórica A tem esse valor, a B tem esse valor, a E tem esse valor, a Z tem esse valor. Tem uma paleta de cores. E o que é isso aqui? Por definição, ele põe um intervalo de confiança, põe uma barra de erro. Então tem dois dados na A, se você olhar lá. A e dois dados na B. Os outros só tem um. Como tem dois dados na A, o que ele plotou no bar plot foi a média. E ele diz, na verdade, os dados variam daqui até aqui com intervalo de confiança de 95%. E o do B daqui até aqui. Então a gente pode mexer nessas coisas e dizer, não quero o intervalo de confiança. Então eu vou dizer que o CI, que é o intervalo de confiança, que por definição é 95%, é nada, não quero ele. Plota de novo. Agora não tem o intervalo de confiança aqui. Certo? Mas o A é uma média de 2 e o B é uma média de 2. A gente sabe disso. O que a gente vai fazer então? Bom, tem uma outra forma de ver isso. Eu posso dizer, bom, eu quero esses dados, mas eu quero agrupar conjuntos de dados de acordo com o tipo, por exemplo. Então a gente vai usar esse comandinho aqui. Ó. O rio aqui no SNS não é o parâmetro de cor, né, do sistema IHS, que alguém pode estar acostumado já a saber disso. Aqui é outra coisa. O que ele quer dizer? Que eu vou fazer uma... Dentro desse plot, eu vou fazer uma subdivisão de acordo com o dfb.tipo, e isso que significa o rio. Depois você pode mexer na ordem dele e tal, vocês vão lá na documentação da função e descobrem tudo que dá para fazer. Mas aqui eu quero só dar um exemplinho. Então o que ele faz quando você faz isso? Ele gera esse outro gráfico. Então, o A tem tipo 1 e tipo 2 do A. E o B tem tipo 1 e tipo 2 do B. Note aqui, ó.
no tipo, esse aqui era A, mas era 2. E esse aqui era A, mas era 1. E o B? Esse tem 2 Bs, mas um é 1 e o outro é 2. E aqui nesse plot ele separou. Tipo 1, tipo 2 no bar plot. Essas coisas são muito úteis, né? Se você sabe como usar, você começa a ter visualizações que sintetizam muito a informação que os seus dados trazem. Quando você trabalha com variáveis categóricas, esses bar plots são sempre bons. Não gosto muito de gráficos em pizza, mas você poderia fazer isso também. Você pesquisa aí e faz, que é outra forma de apresentar dados categóricos.